Fala galera, meu nome é Gabriel e hoje eu queria falar um pouco sobre falar com o cachorro, conversar com o cão. O que essa prática, né, o que esse hábito nosso traz de malefício, de benefício, tem algum benefício? Então eu queria falar sobre isso, porque é uma coisa muito comum, né, as pessoas conversarem com o cão. E isso não é muito bom, então já vou adiantando que isso não é muito bom. Eu vou explicar no vídeo melhor. Quando você fala, você propõe uma comunicação impossível. Você está dizendo coisas, mas o cachorro não está entendendo. Então, como é uma comunicação impossível, o cão se frustra. Então, essa frustração do cachorro gera agitação. E aí é a raiz de todo o problema. Então, o cachorro, ele em sua maioria, né, ele se comunica através de linguagem corporal. Ele vocaliza, né, ele uiva, late, rosna, mas a maioria é linguagem corporal. Então são movimentos, são expressões, viradas de olho, a cauda comunica muito, a orelha, a forma com que ele se porta, né? Ele pode ficar tenso, ele pode ficar meio de lado, ele pode estar solto, relaxado. Então, tipo assim, o corpo dele é o que mais comunica. E o que acontece quando nós falamos com os cães? Primeiro, ele não nos entende. Não, as pessoas falam assim, ah não, mas o meu cão sabe quando ele fez coisa de errado. Quando eu chego da caminhada, que ele comeu alguma coisa, eu pego e digo, não pode, não sei o que, e aí ele sabe que ele fez coisa errada, ele corre. Tanto que com o passar do tempo, só de eu chegar em casa ele já corre, porque ele sabe que ele roeu alguma coisa. Se ele soubesse que estava errado, pessoal, a chance dele fazer era bem menor. O que acontece é que você criou um padrão de repetição. O cachorro está preso num padrão. Ele emite os mesmos comportamentos todos os dias. Ele é um ser irracional. Então não tem como ele fugir daquele padrão. Ele está preso naquilo. Então o que acontece? Você sai de casa, o seu filhote está ali sozinho, não tem nada para fazer. Às vezes está com 3, 4 meses, já está na hora de começar, né? Os dentinhos estão querendo trocar. Ele vai comer uma almofada. Se diverte com a almofada, sacode, brinca e tal. Aí você chega e xinga ele. Aí ele corre e tal, você pega a almofada, mostra, não sei o que. No outro dia vai acontecer a mesma coisa, porque ele é um filhote, ele descobre o mundo com a boca. Vai acontecer isso algumas vezes. Com o tempo, pessoal, o cachorro ele não consegue entender que o ato dele ter se divertido antes de você chegar tá gerando essas consequências. Porque para ele aquilo é uma diversão, é algo natural. Ele tá usando a boca para explorar, entendeu? Ele tá estimulando o seu instinto de caça, algo que é prazeroso. Então, o que acontece? Ele associa a sua chegada a algo ruim. Tanto se você chegar e pegar qualquer coisa no chão, você chegou em casa, pega um graveto no chão e faz, olha só o que você fez, ele já vai correr. Porque ele não entende. E quando você chega aí, agora é a hora que eu vou ser xingado, vou ser punido, entendeu? Mas ele não entende que é por causa daquilo que ele fez. O cachorro, eu já fiz um vídeo sobre isso. Cães vivem o presente. Cães não conseguem, não tem essa capacidade de, ah tá, porque eu fiz isso é que eu tô passando por... Não, ele não entende, ele não consegue refletir. Então, tipo assim, falar nesse sentido, né, de xingar o cachorro não vai adiantar nada. Muitas vezes vai piorar a situação, porque você pega o objeto e dá atenção com o objeto na mão. O que pode, por mais que no momento ele fique ali, aquilo pode estimular ele quando você estiver fora. Porque aquele objeto pode estar associado à sua presença. Então, falar com o cachorro não dá, em hipótese alguma. Ah, mas e os comandos e truques e não sei o que, comandos verbais? Vou chegar lá ainda. Outro exemplo muito comum é quando as pessoas vão sair de casa. Aí essas pessoas vão sair de casa e elas se despedem do cachorro. Então elas se despedem do cachorro, né? Tchau, tudo bem e tal. Eu vou ali, já volto, faço carinho no cachorro e sai. O que acontece é que você criou uma confusão na cabeça do cachorro. Porque ele não entende o que você está falando. Não é igual uma criança que você fala, eu vou ali e já volto. E a criança entende e espera. O cachorro ele não entende o que você está falando. E quando você tem essa atitude de falar, de interagir com ele, ele cria uma expectativa, porque ele acha que você vai interagir com ele. E aí logo em seguida você sai de casa. O que acontece? Esse cachorro fica frustrado, porque você estimulou ele e foi embora.
e deixou ele lá agitado. Então ele já fica ansioso. E aí pior, quando você chega, sei lá, você ficou 1 hora fora. Você chega, você dá atenção para ele, faz aquela festa. Novamente falando com o cão. Então você premiou ele, você agitou ele, excitou o cão. Antes de sair e na hora que você chegou. E esse normalmente é o início da ansiedade por separação. É isso que na maioria dos casos gera ansiedade por separação. São as despedidas e as chegadas muito calorosas, muito agitadas, entendeu? Então a ansiedade por separação deriva muito disso. Então até agora falar só trouxe malefício. O cão não entende o que você fala, hein? Estou sendo repetitivo para as pessoas entenderem. Ah, mas e corrigir? Ele tá fazendo alguma coisa errada, tipo, ele tá lá roendo o pé da cadeira na minha frente, eu vou dizer, não, não pode. Ou fazer algum som. Não, eu prefiro não falar nada. Mas pode falar? Não é o ideal, pessoal, porque o cachorro ele pode aprender, mesmo que é uma correção, o cachorro ele não entende direito. Então ele aprende que interagindo com coisas ao seu redor, ele vai ganhar a sua atenção, mesmo que seja de forma meio ruim, né? Ele tá ganhando sua atenção, então aquilo é um reforço. E aí ele tá entrando num padrão, entendeu? Ele já tá entrando num ciclo, porque ele tá sendo reforçado. Então o que acontece? Já viu esses cachorros que tem mania de pegar tudo? O cachorro tá andando, pega, sai na rua com o cachorro, ele sai abocanhando tudo. Muitas vezes tem a ver com isso. O dono fica tão fissurado naquilo que o cachorro percebe e aí ele começa a usar aquilo ao favor dele, para te manipular, para chamar sua atenção para ele. Então, falar com cães nessa hipótese também não. Então, como que eu, Gabriel, faço se o meu cachorro estiver lá roendo alguma coisa? Primeiro de tudo, meu cachorro fica no canil. Vocês podem ver que os meus vídeos têm até uma certa coerência, né? Porque realmente é isso. Então, primeiro meu cachorro fica no canil. Já falei sobre isso. O que acontece? Quando ele está no canil, eu vou deixar ali algo proposital para ele roer. Quando eu solto ele do canil, ele quer interagir comigo. Porque ele estava no canil, estava sozinho ou talvez com outro cachorro e agora ele quer interagir comigo. Então eu solto ele geralmente para estimular e tudo. Se, sei lá, eu soltei ele, mas hoje eu não estou muito bem e tal, não estou afim de brincar com o cachorro. Porque realmente se você tiver num dia ruim não é bom, né? Mas para não perder o hábito, você pode soltar o cão e ficar ali assistindo ele, tudo, para realmente controlar. Então eu soltei meu cachorro, hoje eu não estou muito afim de estimular ele, né? Como objeto, que seria o correto. E eu estou deixando ele explorar um pouco o ambiente. Talvez um jardim, por exemplo, que ele não estava acostumado. E aí ele começou a pegar uma planta e puxar. O que você faz, já que eu não posso intervir? Eu simplesmente levanto, se eu estiver sentado, se eu estiver parado, e saio andando. Sai andando. Automaticamente, pessoal, ele é um filhote, ele vai ir atrás de mim. Porque ele ficou sozinho no canil, ele tá num ambiente ali, por mais que seja conhecido, não é um local que ele frequenta sempre. Então quando eu sair, ele, opa, meu ponto de referência, e já vai atrás de mim. Então, tipo assim, eu meio que corto, eu elimino esse comportamento sem ele perceber. E como o cachorro, ele digamos que eu nunca deixo o cachorro evoluir. Sempre que ele começa com um comportamento, eu já podo ali. Ele não aprende nada. Então é um trabalho preventivo. Entendeu? Então, tipo assim, sempre tem outras soluções para você não falar com o cachorro. Tem várias coisas que você pode fazer. Mas enquanto aos comandos e tal. Por exemplo, comando não. Eu não gosto de usar, pessoal. Eu não concordo muito porque as pessoas generalizam demais. Tipo assim, o cachorro tá latindo. Vai lá e diz não que ele vai parar. O cachorro tá arranhando a porta. Vai lá e diz não. O cachorro tá perseguindo o gato. Vai lá e diz não. Entendeu? Tipo assim, não o quê? Como assim não? O cachorro não entende. Ah não, é para ele parar com esse comportamento, mas você tem que explicar para ele. Tá bom, você vai parar com esse comportamento, você vai fazer o quê? Então sempre que você tiver que eliminar o comportamento, você tem que pensar, tipo assim, tá bom, ele não pode fazer isso, mas ele tem que fazer o quê? E aí você tem que redirecionar o cachorro. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o filhote tá mordendo tá me mordendo. Eu ignoro ele, eu não vou falar. Tipo, eu não vou falar nada. Eu ignoro. Se ele tá mordendo, por exemplo, as minhas calças, eu simplesmente saio andando de forma brusca. Porque às vezes eu atropelo, claro, sem machucar o cachorro, tá? Mas às vezes eu atropelo ele, às vezes eu... E aí ele fica meio, opa. E em momentos certos eu vou brincar com ele, com um cabo de guerra, uma bolinha. Então eu tô cortando um comportamento, mas tô direcionando para outro, porque é uma necessidade do cachorro. Então, tipo assim, falar não é muito bom.
Mas Gabriel falo, eu falo comandos, eu vou falar sobre isso. Eu digo comandos, o nome dos cães é vem, sucena, sarabe, nome, senta, uso comandos. E tipo, as pessoas às vezes, tem às vezes de fazer isso, né? Não sei o que. Eu acredito nisso? Depende, igual eu falei, não é dessa forma, tipo, vai lá e diz não, vai lá e faz X, ele tá fazendo. Não é assim. Como que eu enxergo isso? Eu enxergo isso como, ei, presta atenção, eu enxergo como isso, entendeu? Então, por exemplo, eu tô passeando com a Sucena, eu tô trabalhando nela no passeio muito, ela tem que melhorar muito, e às vezes, sei lá, tá vindo um cachorro muito agitado do outro lado da rua, e aí a Sucena vai e já começa, o Border Collie entra naquele modo de pastoreio, né? Já começa, aí levanta as orelhas e vai encarando o cachorro. O que eu faço? Na hora ela olha pra mim. Não é meio que uma correção, é meio que ei, presta atenção. E na hora o corpo dela muda, ela tava meio tensa, entre aspas, né? Ela se porta diferente, levanta as orelhas, olha pro cão. Quando eu emito esse som, as orelhas abaixam na hora e ela olha pra caminhada e continua andando. Então, tipo assim, muitas vezes eu uso isso. Porque não é meio que uma correção, é tipo um redirecionamento. A gente tá focado na caminhada, ela se distraiu, eu emito esse som, ela, opa, a caminhada. E volta. Então é mais ou menos nesse sentido, entendeu? Não adianta só você fazer sem parar. Não. Aí ela olha, e agora a gente vai fazer o quê? Agora nós vamos focar na caminhada. Então é mais ou menos é isso que eu faço, entendeu? Mas eu evito sempre falar. Eu falo um pouco com os meus cães. Eu uso comandos, porque às vezes eu abro a porta do canil, e aí nessa hora não tem como fugir muito, porque às vezes eu quero tirar só a Sucena, eu quero que a Sarabi fica. Então eu digo, Sucena, só ela vem. Eu já ensinei isso pra elas, nomes, comandos universais, já ensinei. Ou então eu quero que a Sucena fique e quero tirar a Sarabi do canil. Sarabi. Ou então eu quero que as duas venham. Vem, uso o comando universal. Então, tipo assim, eu uso comandos, mas os comandos, pessoal, eles têm que vir depois que o cão já aprendeu. Então, por exemplo, tô ensinando meu cão a sentar. Eu não fico, senta, senta. Eu já vi muito isso, muito num grupo que eu faço parte, pessoal. Senta, ei, senta, senta. Aí o cachorro meio que senta, pata, ou pata, pata, isso. O cachorro não entendeu nada que você falou. Se ele tivesse entendendo, ele te obedece desde a primeira vez que você falou. Então, vamos prestar atenção, né, pessoal? Pra que ficar falando sem parar? Isso confunde a cabeça do cachorro. Quando você fala muito, a sua fala se torna algo banalizado, fica algo comum. Então o cachorro, ele para de valorizar. Então, tipo assim, você tem que ver, pessoal. Às vezes eu tô andando, se eu fizer, tipo assim, um barulhinho bobo, na hora meus cachorros olham pra mim, porque eu não falo muito. Então quando eu falo, eles ficam, opa, ele falou alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, meio que quase qualquer coisa que eu falar com elas, elas vêm até mim, porque eu falo pouco. Então quando eu falo, elas sabem que é algo que vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô ensinando o filhote a sentar. Eu não falo nada, não falo nada. Por exemplo, eu tô ensinando o comando fica para um filhote. E eu já soltei esse vídeo, né? Então, vou deixar aqui nos cards, corre lá e dá uma olhada. Eu não falo nada, nada. Eu só faço um gesto com a mão e vou colocando o pote, quando ele avança eu tiro. E aí vou repetindo, eu não falo nada. Eu só falo come. Só falo come porque acredito que ele já pode ser introduzido durante o ensino. Mas o fica, por exemplo, eu não falo. Eu não falo nada. E você nem precisa falar como se você não quiser. Você pode só apontar para a vasilha no início e depois introduzir. Mas, por exemplo, o fica eu não falo. Eu vou introduzindo sem falar nada, para não confundir o cachorro. E o senta, o deita, eu faço isso com tudo. Depois que eu já treinei bastante calado, apenas com linguagens, induzindo ele com a minha mão, que o cachorro já começa a prestar atenção, o cachorro já começa... Ele já entende que quando eu faço assim, por exemplo, fecho a mão é para sentar. Quando eu aponto pro chão é para deitar. Quando ele tá entendendo, eu começo a falar. Então eu digo, deita e aponto pro chão. Senta e mostro a mão fechada. Exemplo, tá, pessoal? Você pode ensinar senta de qualquer jeito. Então, tipo assim, eu começo a falar e depois emitir o sinal que ele já conhece. Ele já tem que conhecer para entender. Porque o cachorro, ele antecipa as coisas, ele trabalha com antecipação. Então, quando você fala e depois emite algo que ele já conhece, ele vai, pera, toda vez esse cara fala isso e depois manda eu fazer tal coisa com o comportamento. Então, ele fala, senta, e depois faz aquele gesto que significa sentar. Ah, então quer dizer que cada vez que ele fala essa palavra, é para me sentar.
Em seguida ele vai pedir para me sentar com o gesto. Ele começa a antecipar, porque ele quer a recompensa, né? Quando você está explicando algo para o cão, você deve utilizar uma recompensa, algo para ele entender o que você está querendo dizer. E aí você diz um comportamento, você fala e emite o comportamento. Fala, aí ele começa a antecipar até que você fale e ele faça. Entendeu? Porque ele já sabe, aí você premia imediatamente. E aí vai indo, e o cachorro fica bem condicionado. Então é isso, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma parte 2, né? Na verdade meu intuito era fazer tudo em um vídeo só. Mas vai ficar muito extenso. Então eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Uma parte 2. Eu vou mostrar tudo na prática. Então aguarde o próximo vídeo.